Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida sempre, em nome de Jesus. Irmãos, me inscreve aí no meu canal no YouTube, vocês que me acompanham aí no YouTube, aperta o joinha aí, que Deus vai te abençoar muito, aperta o sininho, eu tenho certeza que você vai ser protegido ou protegida e abençoada ou abençoado em nome de Jesus. Irmãos, se você está me acompanhando pela primeira vez hoje, é um prazer. Eu sou o Bispo Carlos Silva, da Igreja Assembleia de Deus. Estou aqui sempre sendo usado por Deus para abençoar o povo dele que está aqui, que me acompanha. Amém? Eu quero compartilhar com vocês hoje, irmãos, uma mensagem muito forte. É sobre por que está acontecendo tanta tragédia por esse mundo. Por que o povo geral está sofrendo tanto? Por que eles estão sofrendo tanto assim, irmãos? Vamos lá, então. Vamos abrir a palavra de Deus lá em Salmo 25, no versículo 8, que diz o seguinte: Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Amém? Então, irmãos, nós estamos vivendo hoje numa sociedade, em uma época extremamente liberal, né? Chega a ser uma libertina, totalmente liberada, onde as pessoas não acham certos o comportamento ou atitude erradas. Eles acham certo, né, o comportamento ou atitude erradas. Né? As pessoas, ela convive com as coisas erradas e valoriza muito as coisas que elas convivem fazendo coisas erradas. Por exemplo, no seu trabalho, nas escolas, na vizinhança, na própria casa, dentro do seu lar, né? Nos passeios, vão passear e fazendo coisa errada, nos esportes, nas corrupções, em várias outras coisas, irmãos, até no racismo. Isso tudo é um pecado, né, irmãos? Então, por que está acontecendo tanta tragédia, tanta destruição na vida do ser humano assim, aí? Né? Então, aí está um dos motivos. Agora, muitas vezes, até dentro da igreja, irmão, as pessoas vão acostumando com o pecado. Estão dentro da igreja, estão buscando a Deus, mas estão fazendo coisas desagradando a Deus, fazendo coisas erradas. Né? Até roubando dentro da igreja, eles fazem. Roubando. E quem vem para fazer isso é o diabo, não é verdade? E parece que o pecado já não é tão grave assim para eles, né? O povo, parece que o pecado já não é tão grave assim. As igrejas, de um modo geral, mas não são todas, não. De um modo geral, abandonaram a pregação que condena o pecado e deixaram de lado a questão mais importante da raça humana, que é condenar o pecado, né? E seguindo o reino de Deus, segundo o reino de Deus, né? A questão do pecado pode não ser importante hoje para a humanidade, não é verdade? E se sente a vontade de fazer o que quiser. Hoje, a humanidade, aquilo que sente vontade de fazer, eles estão fazendo hoje, sabendo que está no pecado, está errando, mas eles querem fazer, né? Mas a questão do pecado é continuar, que o pecado ele continue extremamente revelante para o céu e para Deus, né? E quando nós olhamos lá no Antigo Testamento, né, o que encontramos lá no Antigo Testamento? Olha para você ver o que está acontecendo no dia de hoje. Olha o que acontecia no Velho Testamento. Ameaça contra os pecadores, castigos para os pecadores, desgraça para os pecadores, infortúnios para os pecadores, destruição para os pecadores. As pessoas que leem o Antigo Testamento, eles acham que a ideia deles era que Deus era um
um tirano, ditando um Deus vingativo e cruel. Por quê? Mas cruel eu não concordo dele ser, mas vingativo sim, porque aquelas pessoas que estão no pecado, ele manda a ira dele para fazer o quê? Para eles acordarem e lembrar que existe Deus, para eles mostrando o caminho deles, mas eles não querem, não, porque o inimigo está falando mais alto com muitos, né? E agora eles acham que Deus é vingativo, porque Deus só fala lá no Velho Testamento em destruição e morte, mas porque o povo só vivia no pecado. Você lembra que Deus mandou fazer com Sodoma e Gomorra? Por quê? Porque só estava no pecado. Acabou com todo mundo. E isso é o que está acontecendo no dia de hoje aí com o mundo, irmãos. Você vê muitos aviões que estão caindo, tragédia, casa pegando fogo, casa desmoronando, carros batendo, caminhão capotando, caminhão pegando fogo. A gente está vendo tanta coisa acontecendo que é as tragédias, as iras de Deus. A Bíblia fala lá em Isaías e lá em Gênesis, né, no capítulo 13, no versículo 13, fala que os moradores de Sodoma e Gomorra, os homens eram grandes pecadores contra Deus, né? E, na verdade, todos os pecadores, todos pecados é contra Deus, né? E Deus é contra, por quê? Porque Deus é santo, irmãos. Deus é santo, então ele é contra todos os pecados. Não existe pecadinho nem pecadão, todos, né? E todos os pecados que fizemos incomodam a Deus. Você sabe que todos os pecados que nós fizemos entristecem o coração de Deus, incomoda o coração de Deus. E o que aconteceu com Sodoma e Gomorra é o exemplo, né? Eles estavam tanto nos pecados lá que Deus permitiu que matasse todo mundo, acabou com todo mundo, né? E o que aconteceu lá? Destruição, né? No livro de 1 Samuel, no capítulo 15 e no versículo 18, olha o que Deus diz lá. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores e os amalequitas, e peleja contra eles, até que aniquiles. Então, Deus, o que Deus mandou? Vai e destrua totalmente esses pecadores. É o dia de hoje que está acontecendo também, irmãos. Por causa da desobediência, por causa dos pecados que está acontecendo na terra, Deus está mandando destruir tudo o que está acontecendo aí, ó. É um exemplo nos mostrando o ódio que Deus tem do pecado, que muitos estão cometendo aí no mundo, né? E aqueles que se tornam pecadores no livro do profeta Amós, olha para você ver o que Deus fala lá no livro do profeta Amós, os que se tornam a ser pecadores, né? No capítulo 9, no versículo 8, que disse: eis que os olhos do Senhor, Yahvé, estão contra o reino do pecador, né? E eu destruirei sobre a face da terra. Deus não tem outra sentença para os pecadores. É destruir, fazer o quê? O que ele vai fazer, irmãos? Se o povo está desobedecendo ele, está fazendo aquilo que quer, então ele está mandando a ira está caindo em cima do povo, né? Então o povo está sofrendo aí. Por isso que eu falo com vocês, irmãos, vai à igreja, busca Deus, vai levar um compromisso com Deus para você ter salvação, para você, se caso acontecer alguma coisa com você ser salvo e para o reino de Deus viver eternamente. Aí você vai, ainda que você morra aqui na terra, mas vai viver eternamente no reino de Deus. Para quem morre aqui é vida com Deus, né? Então, não custa, irmão, larga essa vida, porque quando você tiver de sair para qualquer lugar, orem, busca a Deus, fala: Pai, me leva, eu preciso de ir em tal lugar assim, preciso da tua ajuda, meu Pai, me protege. Pode sair tranquilo. Depois você pediu a Deus para te proteger, te levar, te acompanhar, trazer de volta, você pode ir tranquilo, que ele vai te levar, né? Olha para você ver, no Salmo 1, disse: não são assim os ímpios, mas são como
a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Né, irmão? Então, é o que está acontecendo aí, você está vendo, né? Não há futuro para os pecadores. Não há futuro para eles. E aqueles que praticam o pecado, olha o que Deus disse lá no Salmo 104, no versículo 35, desapareça da terra os pecadores e os ímpios não vejam mais. Então, eles desaparecerão da terra. Tá vendo, irmãos, o que está acontecendo? E no livro de Isaías, que foi um grande profeta, um grande homem usado por Deus, quando ele estava pregando, irmãos, ele via que a igreja dele não enchia, não ia muita gente. Ele orou, buscou muito a Deus, buscou tanto que Deus deu uma resposta para ele. A igreja dele foi uma das melhores igrejas. Ele foi um homem muito sábio, né? Olha para você ver o que ele diz lá no Isaías, no capítulo 1, no versículo 28. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente consumidos. Os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, né? E os que deixaram o Senhor serão consumidos. Tem muitas pessoas que estavam na presença de Deus e depois abandonou, foi para o mundo, né? Eles serão consumidos. Mas o que estava no caminho do Senhor passou a conviver tanto com o pecado e acabou deixando o Senhor de lado, né? Esses serão consumidos se não se arrepender e voltar, serão consumidos, vai ser consumido. E está acontecendo. Você vê que muitos irmãos, até você vê que tem muitas pessoas que estão mendigando aí na rua, pedindo um dinheiro, pedindo um trocado, uma comida. Talvez pode ser um pastor, era um missionário, ou um obreiro, ou ele tinha algum cargo na igreja e desviou da presença de Deus e caiu lá embaixo. Porque a palavra de Deus diz que quando a gente abandona, vem 7 demônios pior do que aqueles para destruir a vida do ser humano. E para ele levantar é difícil, irmãos. Para a pessoa levantar dali onde que ele estava é difícil. E muitos ali que estão mendigando na rua hoje conhecem a Bíblia, né? A palavra de Deus, a palavra do Senhor, diz que eis que um dia o Senhor vem varrendo com furor e ira ardente para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela. Está vendo aí, irmãos, o que está acontecendo? Deus, ele quer que o povo tenha medo do pecado para poder viver e não perder a salvação, que Deus quer que todos sejam salvos, né? Toda a humanidade Deus quer salvar, mas o pecado não quer deixar, porque na verdade seu povo não estão enxergando, Deus falando, o meu povo não está enxergando o pecado e estão sendo destruídos sem saber que é o motivo do pecado. O meu povo não estão enxergando o pecado e estão sendo destruídos sem saber que está sendo destruído, aos poucos está sendo destruído e por motivo do pecado, né? Muitos está sendo destruído sim, sabendo que está vendo que perdeu tudo, está perdendo a vida, está perdendo quase a vida, está quase morrendo, né? Mas morrendo sem salvação, perdeu a casa deles, perdeu tudo. O caminhão lá do homem lá que encapotou aqui em Belo Horizonte, né, em Minas Gerais, você viu, irmãos? Deus, ele é justo, nós precisamos de corrigir nossa vida, ele quer corrigir nossa vida, porque o mal não vale a pena, porque ele fica irado com aquelas maldades nossas, com aqueles pecados que a gente está cometendo, ele está vendo e fica irado com aquilo, irmão. Por causa do pecado, por causa do pecado de todas as formas,
pecado sempre será a quebra de uma lei, né? Agora, com a ajuda de Deus, podemos dominar o pecado e vencê-lo para não perder a nossa salvação, não é verdade? Porque a salvação, irmãos, é para todos. Deus diz que a salvação é para todo ser humano, toda a humanidade. Mas o salário do pecado é a morte, né? Porque o povo estão no pecado e está morrendo tudo sem salvação, irmãos. Olha a juventude nossa, nosso futuro está indo embora. Os meninos estão chegando a certa data querendo ficar roubando as coisas para perder vida, para ir embora mais cedo. Os jovens estão indo embora mais cedo, né? Então, na minha época, quando eu era mais velho, mais novo, eu via a terceira idade morrer. Hoje não, hoje está ao contrário. Você está vendo a juventude indo embora, acabando, né? Porque o salário do pecado é a morte, né? E a vontade de Deus é que todos sejam salvos, mas nem todos querem ser salvos, porque o pecado para eles é melhor. E eles estão sendo destruídos sem estar enxergando. Não é verdade, irmãos? Vou deixar essa mensagem para vocês aqui e peço a vocês que mande essa mensagem para outras pessoas, divulgue com essa mensagem, irmãos, para alertar o povo, porque você está vendo como é que o povo está sofrendo. Divulga elas para outras pessoas que Deus vai te abençoar também. Essa mensagem que Deus colocou no meu coração aqui é importantíssima para a salvação das almas perdidas que estão nesse mundo. Amém, irmãos? Vamos fazer uma oração. Senhor Deus poderoso, Pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nesse momento eu quero agradecer ao Senhor por essas palavras, Pai. Meu Deus, eu peço que o Senhor abençoe, meu Pai, todos aqui do YouTube, meu Pai. Protege a vida desse povo, meu Pai. Abençoa eles, meu Pai. Livre das armadilhas diabólicas, meu Pai. Nós estamos vendo tanta tragédia acontecer nesse mundo, meu Pai. Eu peço ao Senhor que o Senhor abençoe. Protege e guarde todos em nome de Jesus. Entrego todo nas tuas mãos, Pai. Que seja feito não a minha vontade, mas a do Senhor na vida e na família de todos aqui do YouTube, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Se vocês quiserem me ajudarem com a contribuição aí que Deus propôs no seu coração, o meu Pix é 375-376-796-49. 375-376-796-49. E se vocês quiserem ligar para mim, me pedir uma opinião de alguma coisa, né? Se talvez você está passando por alguma situação, me liga. Meu telefone é 31 99150 7233. 31 99150 7233. Amém, irmãos? Que Deus abençoe vocês todos. Amanhã estarei aqui novamente. A paz do Senhor seja convosco.